Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos a esse nosso tempo de culto matutino. Ainda bem que o irmão pode ter acesso a essa transmissão e desta maneira nós podemos estar juntos. Não é a mesma coisa, mas são os recursos que nós temos neste momento. Nós somos gratos a Deus porque os temos. Sabemos daqueles que não têm acesso a estas coisas, mas nós louvamos ao Senhor porque apesar das dificuldades, nós temos esta possibilidade de estarmos juntos deste meio. Nós vamos iniciar o nosso tempo de culto em oração individual, cada um de nós, aonde estamos. Somos a Igreja de Jesus. Neste momento, não necessariamente reunida, aqueles que estamos aqui reunidos somos muito poucos, mas estamos distribuídos em Lisboa, em vários lugares diferentes. Nós estamos a prestar o nosso tempo de adoração, separando esta hora para cultuar o nosso Deus. Então vamos orar pedindo ao Senhor que receba o nosso culto aonde quer que nós estejamos e também fala aos nossos corações durante este período de culto. E vamos fazer isto enquanto ouvimos o nosso prelúdio musical. Eu fui criado por uma razão, fui escolhido para amar e servir ao mundo que padece em escuridão. Eu fui chamado para brilhar. Eu fui comprado por sangue real, fui transformado num filho teu. Hoje sou testemunha do único Deus, sou mensageiro da cruz. Por onde quer que eu vá, eu irei falar. Por onde quer que eu vá, eu serei tua luz. Brilha em mim com a tua glória. Brilha em mim, quero testemunhar. Brilha em mim, para que o mundo te conheça. Brilha em meu coração, brilha em mim. Brilha em mim com a tua glória. Brilha em mim, quero testemunhar. Brilha em mim, para que o mundo te conheça. Brilha em meu coração, brilha em mim. Coração, brilha em mim. O Senhor possa estar com cada um de nós. Neste culto nós queremos adorar o nosso Deus como Deus de luz e que através da sua luz Ele nos guia, Ele nos dirige. Ele é aquele que nos faz andar no caminho seguro, sem tropeços, sem medo de cair e sem desvios. E nós vamos começar lendo a palavra do Senhor, no qual ela é declarada pelo profeta Isaías como a direção do Senhor. O Senhor é aquele que nos guia. Nós vamos fazer esta leitura de forma responsiva com o nosso grupo de louvor e o irmão aí em casa também poderá ver a leitura e participar dela. Diz assim o texto: com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas.
Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardei e te dei por pacto ao povo e para a luz das nações. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Com alegria saireis e em paz sereis guiados. Que esta palavra do Senhor seja verdadeira na vida de cada um de nós. Guia, Senhor, a nossa vida, é a nossa oração e nós vamos cantá-la nesta hora em adoração ao nosso Deus. Ó Deus, a minha vida neste mundo de aflição, frágil sou em minha vida, mas é forte a tua mão. O meu ser de paz reveste, livra-me da tentação. Nós fomos criados para isto, ou seja, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para refletir quem Ele é, refletir a sua glória. Fomos feitos para o adorar, porque naturalmente conhecer o Senhor é reconhecer a sua grandeza, é falar bem dEle. E esta é a razão de termos sido feitos. É tão importante quando neste tempo nós estamos a meditar na palavra do Senhor, nas primeiras páginas da Bíblia, em que nos fala sobre um Deus criador, nós percebemos que isto muda a nossa forma de estar no mundo. Aqueles que não creem num Deus que criou têm razão para ficar desesperados, porque não há propósito nem sentido na vida. A nossa vida tem uma razão de ser e nós podemos cantá-la e vivê-la. E assim como nós ouvimos no nosso prelúdio, nós agora também vamos todos juntos exaltar o nosso Deus cantando isto. Nós existimos para brilhar pelo Senhor. Eu fui criado por uma razão, fui escolhido para
cantar que Tu possas brilhar na nossa vida. Tu nos criaste por uma razão, foi para amar e servir, Pai. Que nós possamos ser luz por onde estivermos, por onde andarmos, Pai. Que a nossa luz possa brilhar e refletir que Jesus faz parte das nossas vidas, que Jesus é o nosso exemplo, Pai. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós temos sempre motivos para orar como comunidade, como povo de Deus, e apenas lembrar alguns deles agora. O nosso país passou, fim de semana passado, por um processo de eleições presidenciais. Nós temos este privilégio de podermos viver num país onde nós temos o direito de escolher, dentro dos candidatos que se apresentam, e havia bastantes, aquele que nós entendemos que deve estar nesta posição importante da nossa nação. Nós devemos orar por aqueles que são eleitos para os cargos, é o que a palavra de Deus diz. Como bons cidadãos, devemos participar de forma consciente e sábia do processo e depois devemos interceder, independentemente do candidato eleito ser ou não aquele que nós queríamos. E nós devemos orar pelo Presidente, que foi reeleito para esta função, num tempo muito difícil, numa época muito atribulada, que Deus possa lhe dar sabedoria. Por outro lado, esta semana ficou marcada, apesar de que não foi muito mencionado, mas ficou marcada por um momento que, para nós como cristãos, é triste na história do nosso país. O nosso Parlamento aprovou a lei da eutanásia. No meio de tanta morte e tanta tristeza, causa-nos ainda mais estranheza que tenham escolhido neste momento, em que só se fala de morte, decidir mais morte. É confuso. Esta lei abre uma série de precedentes e de possibilidades que, infelizmente, poderão ser usadas de forma muito pouco própria. E nós, como cristãos, ficamos tristes que os nossos eleitos para o Parlamento tenham escolhido o caminho da morte e não da vida. Mas devemos clamar a Deus para que isto não venha a ser utilizado nas mãos erradas para aquilo que não é da sua vontade. E é claro, esta é uma época em que nós estamos sempre a lembrar daquilo que vivemos como país. Estamos no auge, digamos, da pandemia, depois de termos vivido uma época em que talvez até nos orgulhássemos erradamente de sermos um país melhor do que os outros, porque vivíamos o milagre da bolha em que nada nos apanhava. Afinal, hoje nós estamos no topo da montanha e, infelizmente, somos percentualmente e estatisticamente o país mais afetado em termos de número de infecções e de mortes nesta hora. Nós pensamos em especial na nossa comunidade. Nós temos tido muitos irmãos infectados que felizmente têm passado pelo processo sem grandes problemas maiores. Nós temos ainda irmãos neste momento que estão a lutar contra esta virose, a nossa irmã Érica e a sua família. A nossa irmãzinha, felizmente, já teve alta, teve resultados negativos nos testes. Preocupa-nos em particular 2 irmãos. O nosso irmão Samuel Mota, ele está internado, ele testou positivo e logo começou com muita sintomatologia e dificuldade respiratória. E ele precisou ser internado na quinta-feira. A situação está difícil, nós pedimos aos irmãos que intercedam. Também o nosso irmão Kiala Mange precisou ser internado por problemas respiratórios. Aparentemente não é o Covid, ele testou negativo mais de uma vez, mas ele tem problemas respiratórios e neste momento está internado e também é motivo das nossas orações e dos nossos pensamentos. Eu vou pedir ao pastor Samuel que nos dirija nesta oração, clamando pelo nosso país e por estes nossos irmãos que estão a precisar, em especial, da mão de cura do nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te queremos louvar pelo teu cuidado, pelo teu grande amor por nós. Obrigado, Pai Santo, pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua compaixão também. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo novo dia que nos estás a conceder, que para nós é mais uma prova da tua misericórdia para conosco e mais uma oportunidade também para estreitarmos o nosso relacionamento contigo. Obrigado, Pai, pelas bênçãos que temos recebido nas nossas famílias. Obrigado pela forma como nos tens guardado e cuidado de nós também. E nós te queremos louvar e reconhecer diante de ti, Pai, a tua bondade para conosco, expressando desta forma a nossa gratidão também. Obrigado, Pai, também pelas eleições que decorreram no fim de semana passado.
Nós te agradecemos por tudo, pela liberdade que temos e também pela possibilidade de exercermos o nosso direito também de cidadania, votando, escolhendo aqueles que nos podem dirigir. Portanto, pedimos a tua bênção também, a tua orientação sobre o atual Presidente da República, que ele receba a sabedoria de ti, seja orientado por ti, também na condução do seu cargo que ocupa neste momento. Pedimos também por todos os outros governantes que tu continuas a dar sabedoria, de modo a tomarem decisões que sejam sábias, equilibradas e, sobretudo, possam contribuir para o bem-estar do povo português. Nós te louvamos, ó Pai Santo, também pelos meios que vamos tendo de continuar a prestar-te culto, como este que estamos a ter, que tu abençoas a cada família dentro das suas casas, que neste momento estão a acompanhar este momento de culto e estão a participar também, apesar de toda essa distância. Abençoa cada família que faz parte da nossa comunidade. Abençoa cada filho teu, cada filha tua, e que hoje seja mais um dia de celebração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai Santo, nós também intercedemos por todos aqueles que têm passado por dificuldades em termos de saúde. Muitos dos nossos irmãos estão no leito de dor. Rogamos a tua graça, o teu consolo, o teu conforto também e a tua cura. Nós sabemos que tu és um Deus que cura. E neste momento, de um modo especial, lembramos do nosso irmão Samuel Mota e pedimos a tua bênção sobre ele lá no hospital, que seja visitado por ti e que todo o cuidado médico possa resultar também na sua melhoria, ó Pai. Tanto ele como os outros irmãos também que se encontram enfermos. E nós te louvamos, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai Santo, a forma como tu cuidas de nós. E aqui estamos, ó Pai, mais uma vez para ouvirmos a tua palavra, para ouvirmos o teu recado. Ó Pai Santo, tu és o nosso Deus, aquele que nos criou e que criou tudo da melhor maneira. E obrigado, ó Pai, porque tu nos criaste a tua imagem e semelhança para refletirmos o teu caráter e a tua personalidade também. Nós te pedimos neste momento que tu orientes o pastor Joete, que na transmissão da tua palavra, que ele seja um veículo, um canal nas tuas mãos, para que o teu recado possa chegar a cada coração dentro das suas casas, que o Espírito Santo possa falar, possa sensibilizar e que esta mensagem possa trazer salvação para alguns, como também consagração e santificação para outros. Obrigado mais uma vez, fala aos nossos corações, usa o teu servo e nós queremos beber de ti, ó Pai Santo, porque sabemos que a nossa vida só faz sentido diante de ti e contigo também. Fala aos nossos corações. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, como seres humanos, temos muitos defeitos. Um dos defeitos que nós temos é que muitas vezes nós só percebemos o valor de algumas coisas quando não as temos. Por exemplo, no mundo ocidental em que nós habitamos, um país de primeiro mundo, na Europa, é normal para nós, é algo que nós entendemos como praticamente faz parte do dia a dia, a luz, a iluminação, a eletricidade. Nós só percebemos o quanto ela é importante quando eventualmente ela falta. Outro dia lá em casa faltou a luz. À noite, eram 10 da noite. Acredito que tem a ver com estes dias que estiveram muito frios e houve muita utilização de eletricidade, a carga foi muito grande, etc. e tal. Mas de repente faltou a luz e nós viajamos no tempo e nos lembramos daqueles anos em que vivemos no interior da Guiné-Bissau, em que a eletricidade não era o comum, era a exceção. A cidade onde morávamos, Bafatá, tinha uma central elétrica muito grande, construída pelos russos, com grandes geradores, um bocado antigos, mas pronto. Mas a verdade é que eles não tiveram manutenção, foram-se estragando, depois foi-se tirando peça de um para consertar o outro, e às tantas já não havia geradores a funcionar e, sobretudo, não havia combustível. Mas, de vez em quando, havia uma alma bondosa, às vezes era Portugal, a Arábia Saudita, o Kuwait, que mandava algumas quantidades de petróleo e a gente podia ter acesso ao combustível para pôr o gerador a funcionar. Meus irmãos, quando havia luz, era festa. E lembro-me bem que assim que as luzes se acendiam, as crianças vinham todas para a rua, aos gritos, luz bim, luz bim! Era a satisfação e a alegria porque a luz tinha chegado. É claro que os meus filhos também saltavam de alegria,
porque era parte da celebração, o júbilo, a exaltação, era festa, tinha chegado a luz. Quão importante é a luz para a vida? Podemos dizer mesmo essencial. Então, irmãos, isso é significativo, porque nos leva a abrir a palavra do Senhor e perceber que foi a primeira coisa que o Senhor criou. Estamos em Gênesis capítulo 1 e nós meditamos rapidamente nos primeiros 2 versículos e agora quero olhar com os irmãos para o primeiro dia da criação. Gênesis 1, portanto, página 1 da sua Bíblia, os versículos de 3 a 5. E Gênesis 1, de 3 a 5, diz assim: Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Senhor, nós agradecemos pela Tua revelação. Pedimos que o Teu Espírito trabalhe em nossos corações, para que nós possamos apreendê-la também no seu significado e na sua aplicação às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A descrição da criação, irmãos, é-nos dada de uma forma diferente. Já repeti e quero que os irmãos guardem isto. Entre as várias descrições que existem da criação de todas as culturas do mundo, e muitas delas bastante antigas, são chamadas cosmogonias. Elas normalmente são míticas, são lendárias, são em forma poética. Quando chegamos a Gênesis, nós temos uma descrição. Não nos explica como, mas descreve o que é que aconteceu. E esta descrição é feita de forma simples, mas artística e simétrica, porque ela é descrita em 6 dias, e os 6 dias estão perfeitamente relacionados uns com os outros. Talvez olhando isto numa tabela fique mais fácil do irmão perceber como é que as coisas são. De facto, os primeiros 3 dias, de certo modo, criam aquilo que era preciso criar, e depois os dias seguintes preenchem, digamos, ou completam aquilo que estava vazio anteriormente. Então, no dia 1 nós temos a luz, no dia 4 nós temos os luzeiros, que vão identificar então os elementos para marcar os tempos e as eras. No dia 2 nós temos o firmamento, os céus e os mares. No dia 5 nós vamos ter as aves e os peixes, que ocupam os ares e os mares. No dia 3 vamos ter a terra seca e a vegetação. E no dia 6 os animais e o homem. Repare que há simetria, não é? As coisas são feitas de forma artística, é bela esta descrição. Percebe-se claramente que existe organização naquilo que é feito. A primeira coisa que a palavra do Senhor nos diz é que o início da criação foi com luz. Disse Deus: haja luz, ou seja luz. A palavra criadora e organizadora de Deus. É bom lembrarmos isto, irmãos, porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus, é por ela que Deus cria. Esta palavra, o Senhor Jesus, que depois vai se transformar em homem, vai encarnar e viver entre nós. Esta palavra faz parte daquilo que nós temos e recebemos do Senhor. Nós recebemos a palavra. É claro que a nossa palavra não tem o poder criador de Deus, mas tem poder de criação. A nossa palavra pode criar luz, num certo sentido. Nós podemos criar luz quando nós iluminamos a mente de alguém, quando nós explicamos uma coisa a alguém, quando nós ajudamos alguém a sair das trevas. A nossa palavra pode criar luz quando nós trazemos consolo a alguém que está em dificuldade, quando nós mostramos o caminho a alguém que não tem direção. A palavra de Deus é uma palavra criadora, toda poderosa, mas Ele nos fez também com a capacidade da palavra e nós sabemos o quanto ela faz diferença. Pela palavra podemos criar um ambiente alegre, bem disposto, podemos criar um sentido de satisfação, podemos criar bem-estar. Pela palavra podemos criar muita coisa ruim. Podemos criar angústia, medo, podemos criar desespero, podemos criar receio, podemos criar depressão. A palavra criadora do Senhor. Nós vemos aqui que não há qualquer esforço ou dificuldade. As descrições sobre a criação em outras histórias falam sobre grandes guerras e grandes lutas e os deuses combatem entre si para poder criar alguma coisa. Aqui temos um Deus que é soberano. Ele simplesmente diz e as coisas acontecem. Ele chama a existência do nada. Do mundo em trevas o Senhor faz surgir a luz.
É interessante porque, assim como no versículo 2, nós tínhamos visto que a água é o elemento mais comum, e hoje a ciência nos diz que a água é o elemento mais comum no universo. Também os cientistas nos dizem que no início do universo, a primeira coisa que existiu foi radiação eletromagnética. Aos nossos olhos, luz. Ou seja, se alguém estivesse sentado assistindo à criação, a primeira coisa que veria seria realmente, no meio das trevas, brilhar a luz. O nosso Deus é o Deus criador e é o Deus que faz separação. Reparem que ele logo no princípio ele separa e ele distingue as coisas e é separada a luz e as trevas e esta dimensão especial é criada. Há uma teoria para o surgimento do universo que é muito aceita em alguns meios. Eu não estou dizendo que ela é correta, não estou assinando por baixo dela, estou apenas dizendo que ela é hoje muito usada e muito citada. É a teoria que foi chamada do Big Bang. Esta teoria, os últimos desenvolvimentos da ciência têm trazido algumas dificuldades, mas pronto. No seu princípio, inclusive, algumas pessoas ficaram muito entusiasmadas no campo do ateísmo e do evolucionismo. Diziam assim, pronto, está aqui explicado, não precisamos mais de Deus. Foi assim que tudo começou. Inclusive a partícula inicial de onde tudo teria iniciado, chamaram eles a partícula Deus. Mas realmente é curioso como o homem é tolo, irmãos. E essa partícula veio de onde? E o início da sua explosão, se é que houve um Big Bang, foi feito por quem? Irmãos, para nós não existe dificuldade absolutamente nenhuma. Se porventura a teoria do Big Bang estivesse certa, ela estaria descrevendo que no início tudo aquilo que existe em termos de matéria no universo estava concentrado numa única partícula e de repente esta partícula, digamos, explodiu. E a partir daí as coisas foram se afastando. E se isto realmente foi assim, pensam alguns cientistas na área da física, a primeira coisa que teria sido vista seria exatamente a luz. Também é interessante notar que primeiro surge a luz, mas os luzeiros, ou seja, as estrelas, o sol, etc. e tal, só aparecem no quarto dia. Segundo esta teoria, isto não seria difícil de entender, porque a primeira coisa que acontece é uma explosão e há luz, mas a identificação dos elementos demora um bocadinho, porque eles estão agora a afastar-se. E se o irmão se lembrar, nós já dissemos numa mensagem anterior que isto é uma das formas pelas quais nós conseguimos saber que o mundo teve um início, é que o universo continua em expansão. Ou seja, a palavra do Senhor é perfeitamente tranquila para nós em termos de descrição. Diga a ciência o que disser, ela apenas vai confirmar a verdade da palavra. Para o crente na Bíblia, a luz representa muitas coisas. A luz é sinal de verdade, é sinal de pureza, é sinal de clareza e transparência. Deus é descrito como Deus de luz. João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Ou seja, neste sentido que ele está fazendo a distinção, João, de que em Deus absolutamente tudo é claro, não existe nenhuma segunda intenção, não existe nada escondido, não existe nada de escuro ou maligno. Jesus é descrito como luz, ele mesmo declarou em João 9, 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas o Senhor sabia que um dia ele ia sair e por isso ele disse aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ele nos chamou a brilhar através das nossas boas obras. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Esta mensagem é importante para nós, porque esta luz que nós somos e devemos viver significa tudo isto. Verdade, pureza, transparência. O crente deve viver esta luz iluminada pelo Senhor. A sua vida deve ser uma vida que foge absolutamente daquilo que é mentira. Deve ser uma vida que foge de tudo aquilo que sejam trevas, ou seja, o pecado. Deve ser uma vida transparente, clara, em que as pessoas olhem para nós e possam saber com o que vão contar. Esta é uma realidade difícil do mundo atual, irmãos.
As pessoas usam máscaras, as pessoas se escondem, as pessoas nunca dizem as coisas como elas verdadeiramente são. Elas mostram uma coisa, mas são outra. O crente vive na luz, ele é filho da luz. Aquilo que as pessoas olham é exatamente aquilo que ele é. Aquilo que ele fala é aquilo que ele vive. E aquilo que ele vive é aquilo que ele anuncia na sua mensagem. Note bem que aqui nós vamos encontrar um padrão. O texto diz que Deus declara a criação e depois Deus avalia aquilo que fez. E vai acontecer isso ao longo de todos os dias da criação. Neste primeiro dia o Senhor disse: haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. E nós vamos ver sempre esta ideia dentro da criação, daquilo que Deus fez. E quando Deus criou esta beleza, Ele declarou que aquilo era bom, Ele estava fazendo a distinção entre luz e trevas, e aqui diz que Deus chamou à luz dia e às trevas noite. E nós encontramos aqui, irmãos, a criação do tempo. No primeiro dia, Deus criou o tempo. Antes da criação do Senhor, não se contava tempo. Isso não existia. Estamos a falar da eternidade. Mas ao criar o universo, Deus criou o universo dentro de uma realidade temporal. E a partir daí passamos a ter tempo. O tempo que nós contamos do relógio. Mas é muito importante nós percebermos que Deus fez o tempo, mas Ele não se submete ao tempo. Deus fez o tempo, mas Ele está fora do tempo. Por isso a palavra de Deus nos ensina que a relação do Senhor com o tempo é totalmente diferente da nossa. E esta é uma lição que é difícil de nós aprendermos, mas nós precisamos trabalhar com ela para que ela fique clara nas nossas mentes. Quando nós entendemos que Deus fez o tempo, mas Ele não se limita ao tempo, imediatamente podemos concluir que Deus não pode nem se atrasar, nem se antecipar. Às vezes, nós achamos que Deus se atrasou, que Ele fez as coisas tarde demais. Mas Deus não se atrasa, irmãos, porque Ele não está limitado ao nosso relógio. Só nós podemos chegar atrasados. Era para começar às 11 e começamos às 11h30. A hora está estabelecida para nós, não para o Senhor. Ele nunca se atrasa. Às vezes podemos achar que as coisas aconteceram antes do que deviam. Nós somos precipitados. Nós fazemos antes de pensar. Nós falamos antes de raciocinar. O Senhor não. O tempo é indiferente para Ele. Pedro, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 3, verso 8, dizia a respeito disto: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Deus não está... Isto para Deus não é assim que as coisas acontecem. Não é este o tipo de contagem que Ele tem. Nós achamos às vezes que Deus está a demorar para fazer algumas coisas, quando na verdade o que Ele está é a mostrar a sua misericórdia e a sua benevolência. Por isso no versículo seguinte, 2 Pedro 3,9, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ou seja, alguns não entenderam que para Deus o tempo não se mede desta maneira. O que Ele está a ser é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O nosso Deus não se cansa, o nosso Deus não precisa dormir, o nosso Deus não se atrasa, não se precipita. O conceito de tempo para nós é completamente diferente daquilo que nós encontramos em Deus. Por isso a palavra do Senhor diz, por exemplo, em Gálatas 4:4, que na plenitude dos tempos Jesus veio. Esta ideia é a ideia que nós entendemos como o tempo exato, o tempo certo. Algumas pessoas têm utilizado a palavra grega kairos. É curioso porque neste versículo de Gálatas 4 não é essa a palavra que está lá. A palavra que está lá é kronos, que é a palavra sobre o nosso tempo. A ênfase não está no tempo, está em plenitude. A ênfase da interpretação desse versículo não é em tempo. E não é em tempos, está lá kronos, mas em plenitude. Na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo completo, no tempo perfeito, no tempo exato. Porque é assim que Deus funciona. O sábio, em Eclesiastes, tinha compreendido isto. E por isso ele afirmou o seguinte: tudo fez formoso em seu tempo. E há tempo para tudo.
Porque quando nós percebemos que é o nosso Deus que faz estas coisas, nós entendemos que Ele age desta maneira. Irmãos, isto é mais uma mensagem que devia fazer com que os nossos corações descansassem no Senhor. Percebemos que Deus não vai nunca se atrasar connosco, mas também que Ele não vai se precipitar. Ele vai agir no momento exato, na hora certa, no momento em que nós precisamos. O texto diz então que assim passou-se a tarde e a manhã do primeiro dia. É curioso, irmãos, porque esta é a maneira como os hebreus contam o dia, o tempo e o dia. O dia termina às 6 horas da tarde. Quando vai começar a escurecer, o dia está a terminar. E depois vai começar, não é? A partir dali começa-se a contar uma nova unidade. Eu não sei o que é que os irmãos pensam sobre isso, mas é assim, eu confesso que acho que faz mais sentido do que a nossa contagem. Para nós o dia começa à meia-noite. É assim, mas quem é que está acordado à meia-noite para saber se o dia começou agora? Não, no meio da noite. Não há, qual é o elemento que identifica que agora é que começou? Eu acho que faz mais sentido realmente. O sol declinou, acabou o dia, começa um outro. Até que o sol decline novamente. Desta maneira contavam os povos hebreus, contavam os árabes, os ceutas, os germanos. Muitos povos faziam desta maneira. E o texto bíblico diz exatamente isto e começa por nos contar desta maneira. E há aqui então um pormenor, que não é pormenor, é muito importante para a nossa compreensão, porque diz assim, houve tarde e manhã o primeiro dia. E que dia é este? E aqui nós entendemos, irmãos, que dia é um período de 24 horas. A palavra usada no hebraico original é a palavra Yom, Y-O-M. Ela aparece 2.300 vezes no Antigo Testamento e se refere a um período de tempo. A palavra pode ser traduzida por dia, de 24 horas, mas também pode ser traduzida por período de tempo. E esta possibilidade da língua hebraica fez com que alguns, tentando encaixar a Bíblia dentro da teoria da evolução, disseram que a evolução encaixa aqui. Deus criou ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, porque a palavra aqui, dia, não é necessariamente dia de 24 horas, mas um período de tempo que pode ser muito longo. O problema, irmãos, é que a utilização da palavra aqui não permite isto. Nós normalmente não conhecemos e não usamos a palavra Yom, a não ser num contexto. Os crentes das igrejas normalmente conhecem a palavra Yom aplicada numa festa importante dos judeus, que era o Yom Kippur. O Yom Kippur é o quê? É um período de expiação? Não, é o dia de expiação. Um dia de 24 horas que o povo de Deus recebeu como ordem divina para naquele dia fazer jejum e oração pelos pecados da nação. Até hoje Israel continua fazendo isto. Há até uma guerra que é chamada a Guerra do Yom Kippur, foi a Guerra dos 6 dias, porque os árabes atacaram Israel nesse dia porque sabiam que era um dia sagrado em que os judeus iam estar em oração. Ora, sempre que a palavra Yom, usada na Bíblia, junto às palavras tarde e manhã, o seu significado é 24 horas. Sempre que a palavra Yom é usada com um adjetivo numérico, primeiro, é o que está aqui, ela significa um dia de 24 horas. Então aqui, irmãos, nós entendemos que a palavra do Senhor está-nos a ensinar que Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas. E eu sei que para muitos irmãos que estão a acompanhar, isto vai soar estranho, porque nós estamos constantemente a ser bombardeados com declarações de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos. E isto é afirmado com tanta segurança que parece que não há absolutamente dúvida nenhuma. Então, aonde nós nos seguramos? Bem, irmãos, em primeiro lugar, nós nos seguramos na palavra do Senhor, certo? Não na ciência. Porque a ciência é passageira. Aquilo que a ciência declara hoje, amanhã ela pode dizer que não é, afinal não era bem assim. Aquilo que hoje é uma grande certeza absoluta da ciência, amanhã pode não ser. Primeiro nós nos baseamos na palavra que diz que Deus fez em 6 dias de 24 horas. Mas, irmãos, nós também olhamos para a realidade à nossa volta e percebemos que a ciência vai nos dando argumentos para nós percebermos que realmente esta ideia de tantos milhões de anos não cabe naquilo que é a descrição da palavra de Deus. Por que é que os evolucionistas precisam de milhões de anos? É assim, irmãos, a probabilidade de tudo o que está à nossa volta ter aparecido por acaso
Simplesmente aconteceu. E foi evoluindo até chegar a isto. A probabilidade é tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena. Eu gosto sempre de dizer aos evolucionistas, meus amigos, que os admiro por uma coisa. São pessoas de muita fé. Têm muita fé. Eu não tenho tanta fé quanto eles. Eu acho que é muito mais fácil, muito mais tranquilo e racional crer na lógica de que um mundo tão organizado como este à nossa volta foi feito por uma mente organizada. Mas pronto, eles têm fé de que isto aconteceu por acaso. É uma grande fé, não é? Pena que ela não é aplicada no lugar certo. Mas, irmãos, eles precisam de tantos milhões de anos porque nesta probabilidade muito pequenina, se nós pusermos muitos milhões de anos, quem sabe, não é? Parece que fica um pouco mais provável se o tempo for muito estendido. Deixe partilhar com os irmãos. Eu sei que isto são explicações científicas, mas acho que são simples o suficiente para os irmãos poderem perceber que nós temos também bases naquilo que é a ciência à nossa volta para compreender que há razões boas para nós ficarmos com esta ideia do dia de 24 horas. Por exemplo, o sedimento dos oceanos. O sedimento dos oceanos é o que está, é a camada, não é? De sedimento que vai se juntando nos mares e vai acumulando no fundo. O irmão sabe que isto acontece em qualquer lugar. Uma piscina, se não for limpa, ao fim de semanas ou de meses, vai ter um sedimento lá no fundo. Nós temos anualmente o vento, a erosão do mar na costa, etc. e tal, leva à deposição de bilhões de toneladas de sedimento que vai para os oceanos e acaba por afundar e ficar lá embaixo. Segundo a teoria da evolução, o acúmulo de sedimentos na base dos oceanos da Terra desenvolveu-se ao longo de 3 bilhões de anos. Se isso fosse verdade, irmãos, nós teríamos quilómetros de profundidade de sedimento no fundo dos oceanos. Mas não é isso que temos. Quando se vai estudar, e a ciência tem estudado, e vai-se avaliar o tamanho do sedimento, percebe-se que a profundidade do sedimento a nível global anda por volta dos 400 metros. Não bate certo. Como é que é possível bilhões de anos da Terra e, no entretanto, o sedimento só tem isto aqui quando ele deveria ter isto assim? Segundo aquilo que nós estudamos e segundo aquilo que é conhecido da palavra do Senhor, houve uma grande catástrofe global que alterou completamente o nosso planeta. A Bíblia o descreve como o dilúvio. Nesta ocasião, o único pedaço de terra que existia, que era um grande bloco de terra, separou-se em vários continentes. Houve erupções vulcânicas, houve, enfim, catástrofes como nunca tinha acontecido no planeta. O planeta inteiro foi alterado e foi a partir daí que houve toda esta agitação e então começou-se a estabelecer o sedimento da Terra. Isto terá acontecido por volta de 4.000 anos atrás. Aí sim, nós podemos fazer a contagem e os 400 metros de sedimento dos oceanos é perfeitamente aceitável. Ou seja, a ideia de que o mundo tem tanto tempo de existência não bate certo, irmãos, com aquilo que a ciência sabe. Segunda evidência, dentro de muitas, eu vou apenas partilhar algumas com os irmãos. Se nós perguntarmos a alguém por que acredita que a Terra tem milhões de anos, é muito comum que as pessoas nos falem dos dinossauros. Porque como toda a gente sabe, não é? Os dinossauros desapareceram aproximadamente há 65 milhões de anos. É isso que nos é dito nos programas científicos das nossas televisões. Interessante, há relativamente pouco tempo, há poucos anos, foi encontrado ossos fossilizados de um Tyrannosaurus Rex em Hell Creek, no estado de Montana, nos Estados Unidos. E o estudo microscópico deste fóssil foi feito pela doutora Mary Schweitzer. Ela encontrou algo impressionante, irmãos. Dentro do osso daquele fóssil de dinossauro, ela encontrou vasos sanguíneos que ainda tinham o endotélio, a camada interna do vaso sanguíneo ainda estava lá. E dentro havia glóbulos vermelhos, sangue. Ainda encontravam células de sangue dentro daqueles vasos sanguíneos e amostras de colagênio. Irmãos, isto é completamente impossível num fóssil que tivesse 65 milhões de anos. Simplesmente não há como. Agora, se estes dinossauros desapareceram rapidamente, foram extintos rapidamente e transformaram-se, não é? Porque houve uma catástrofe muito violenta e muito rápida que fez com que eles fossem transformados em fósseis,
há cerca de 4.000 anos, quando aconteceu o dilúvio, então aí já é compatível com estes achados. Porque nós sabemos que há múmias, por exemplo, egípcias, e homens que foram encontrados conservados no gelo, aonde se encontraram vasos sanguíneos e células de sangue dentro. Mais uma vez, a ideia de que o mundo tenha tantos e tantos milhões de anos não bate certo. Ainda uma última, e esta é muito interessante. Em 2000, os cientistas ressuscitaram aquilo que foi chamada a bactéria Lazarus. Ela foi encontrada em cristais, dentro de cristais, e estes cristais foram avaliados em termos de existência como tendo 250 milhões de anos. Ok. Então, dentro de um cristal com 250 milhões de anos, encontrou-se uma bactéria. Uma bactéria que existiu aqui no planeta há 250 milhões de anos. O problema foi quando foram estudar o ADN desta bactéria. Porque eles conseguiram apanhá-la, ressuscitaram-na, entre aspas, e estudaram o seu ADN. E o que é que descobriram? Tem um ADN praticamente igual ao das bactérias modernas. E simplesmente não faz sentido. Porque ao longo de 250 milhões de anos de evolução, era obrigatório que este ADN tivesse sido modificado. Agora, se isto realmente é algo que vem desde a época do dilúvio, então aí nós temos muito mais facilidade em aceitá-lo. Ou seja, irmãos, vou repetir. Primeiro, nós cremos em dias de 24 horas porque a Bíblia diz, não é porque a ciência tem alguma evidência, é porque a palavra diz. Mas segundo, nós encontramos muitas evidências à nossa volta da ciência que nos ajuda a perceber que o mundo não tem estes milhões e milhões de anos. A palavra do Senhor diz que Deus olhou para aquilo que tinha sido feito e percebeu que era bom. Se o irmão ler o texto, vai perceber que isto vai ser feito 7 vezes. 7 vezes Deus vai dizer que é bom. E nós sabemos que o número 7 é um número importante. É o número da perfeição. Ou seja, de uma forma perfeita, Deus declara que aquilo que Ele fez era bom. Agora, é importante nós percebermos o seguinte: o que é que Deus quer dizer com bom? O bom aqui, irmãos, tem a ver com funcionalidade. Ele é bom no sentido de cumpre os objetivos para os quais foi criado. Então Deus olhou para a luz e disse: a luz era boa, porque a luz cumpria o objetivo para o qual ela foi criada. E é importante perceber isso sobre a luz, porque quando chegar a nós, Ele também vai dizer: é bom. Cumpre os objetivos para o qual foi criado. Pelo menos em Gênesis 1 e em Gênesis 2, não é, irmãos? Depois vem o 3, mas ainda falta um bocadinho para a gente chegar lá. Ainda quero partilhar com os irmãos este entendimento, porque isto é realmente extraordinário. É uma noção valiosa. Nós percebemos que no momento da criação, o nosso Deus cria ciclos de 24 horas para a realidade do mundo em que nós vivemos e da humanidade. Pergunta: por que 24 horas? Por que não 10? 12, 15, 20, 30? Por que 24? Já perguntou alguma vez? Por que é que nós vivemos nestes ciclos? A resposta está ligada à maneira como Deus fez o homem, como Ele fez a criação. Ele fez-nos para um ciclo de trabalho e repouso, dia e noite. E Ele nos criou com condições para viver dentro deste ciclo. E nós não conseguimos fugir dele. E quando tentamos mudá-lo, acabamos ficando doentes. Qualquer irmão que esteja a assistir e que já trabalhou ou trabalhe em turnos vai confirmar aquilo que eu estou a dizer. É muito complicado. Porque nós precisamos ter um ciclo circadiano. E se nós estivermos a trabalhar em turnos, isto não acontece. Em 1930, um cientista chamado Nathaniel Kleitman é conhecido como um dos pais da ciência do sono. Ele tentou uma experiência. Ele levou uma quantidade ele mesmo e uma quantidade de voluntários para o interior de Mammoth Cave, no Kentucky, nos Estados Unidos. É um sistema de cavernas gigantesco. E lá no fundo, onde não havia qualquer acesso à luz solar, em que o clima, portanto, a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica, era tudo exatamente igual. Ele tentou estabelecer ao longo de algumas semanas um ciclo de 28 horas. As pessoas foram todas adoecendo rapidamente, em sucessão. E eles tiveram que interromper a experiência. As pessoas não conseguiam aguentar um ciclo de 28 horas. Elas precisavam viver naquele ciclo de 24.
Irmãos, este relógio comum à vida humana neste planeta de 24 horas é partilhado por bactérias, organismos unicelulares, plantas, peixes, mamíferos aquáticos, até os peixes cegos que vivem nas cavernas sem exposição à luz solar cumprem ciclos de 24 horas. É impressionante. Sabe como é que você o cumpre? No seu olho, lá no centro, existem algumas célulazinhas que não têm qualquer utilidade para a visão. Elas não ajudam você a ver. Elas só têm uma função. Elas têm uma sensibilidade altíssima à luz. Elas enviam esta resposta aqui atrás ao nosso hipotálamo, a uma parte do nosso cérebro chamado núcleo supraquiasmático, que identifica a chegada da luz. E é por isso que quando o sol nasce, nós despertamos. E quando o sol vai embora, normalmente nós ficamos sonolentos. Foi Deus que fez assim, irmãos. Foi o Senhor que criou. E o homem era perceber, em vez de lutar contra aquele que fez as coisas de forma tão extraordinária, percebê-las, submeter-se, entender o propósito daquele que fez, porque ele fez com propósito. E ele disse que aquilo que ele tinha feito cumpria o propósito. Então, que bom quando nós entendemos isto e podemos viver dentro deste propósito e não lutar contra ele. E assim termina o primeiro dia da criação, em que Deus criou a luz e a separou das trevas, estabeleceu o tempo e as condições para a passagem do mesmo, e ele agora vai começar a arrumar as outras coisas, mas hoje não dá para ver mais. Este é só o primeiro dia. Imagina o que é que vem por aí. Mas nós podemos olhar para este primeiro dia e agradecer ao nosso Deus e ter motivo para o adorar. Ele é um Deus de luz. Ele é um Deus que cria o tempo e fica fora dele para não ficar de forma nenhuma limitada. Ele é o Deus da palavra criadora e que nos cria com a capacidade de também criar através da nossa palavra. Ele é um Deus que nos dá tanta noção de organização e princípio e propósito que isso deve nos trazer satisfação. Olhando para a luz de Deus, como um princípio inicial da sua criação, nós voltamos ao apóstolo Paulo em Efésios, quando ele nos chama filhos da luz. Sim, nós queremos ser filhos da luz. Nós queremos estar com o nosso Deus, não queremos ter nada a ver com as trevas, mas viver de acordo com a luz do Senhor, em verdade, em pureza e em transparência. E no fim deste culto, nós vamos cantar isto. Filhos da luz, não é o que nós queremos ser, andando em luz, vivendo em luz, exaltando ao Deus de luz. Filhos da luz, que tendes salvação, amados do Senhor, vivei com fé, amor e retidão, vivei para seu louvor, já tendes certo a vossa herança, cantai alegres na esperança, cantai alegres na esperança, andando em luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo o mal, com santo zelo caminhais aos céus, a casa paternal, a toda hora vigiando e sempre o tempo aproveitando, e sempre o tempo
anjos com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando ao Deus de luz, ao Deus de luz. Amém. Que assim seja. Nós agradecemos aos irmãos sua participação conosco durante este culto. Lembramos que ainda temos um domingo cheio pela frente, não é? Daqui a bocado às 4 horas teremos a nossa reunião de oração no Zoom. Às 5 teremos classe de escola dominical dos adultos e também dos jovens casais. E às 6h30 o irmão vai ter a transmissão do culto vespertino, ou seja, vamos seguir o nosso programa habitual para que este domingo seja realmente um dia do Senhor, um dia que nós separamos para Ele, para adorá-lo e para ouvirmos a sua voz. Todos os dias o irmão, por volta das 9 da manhã, tem disponível uma meditação para começar o dia pensando nas coisas que são do alto. Mas também lembrar aos irmãos, porque pode ser que alguém que esteja a nos acompanhar tenha acesso ao Zoom e não esteja a participar de nenhum grupo familiar. E nós temos grupos que estão a se reunir ao longo da semana, terça, quarta, quinta, sexta. Além do estudo bíblico de quarta-feira, que é para toda a igreja, os grupos familiares permitem que nós nos juntemos com irmãos próximos das nossas casas, através do Zoom. E juntos podemos meditar na palavra, trocar ideias, conhecer-nos um bocadinho mais. Se ainda não faz parte de nenhum grupo, então procure, peça informação e nós a daremos. Que esta semana que vamos começar possa ser uma semana de bênção. Que o Senhor nos ajude, nos proteja, mas também nos dê este senso de, como filhos da luz, andarmos e vivermos na sua luz. Pai, obrigado porque Tu és um Deus de luz, Senhor, em Ti não há nada escondido. Obrigado, Tu és um Deus verdadeiro, puro, claro. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é perfeita para nós. Obrigado, Senhor, porque à medida que o homem consegue entender um pouco mais o mundo à sua volta, mais ficamos maravilhados com aquilo que Tu fizeste. Tu és um Deus extraordinário, és um Deus grandioso. Aquilo que Tu fazes, Senhor, é magnífico e nós exaltamos o Teu nome. Dá-nos alegria, dá-nos satisfação de poder dizer às pessoas com convicção a respeito deste Deus que nós amamos, o Deus que nos salvou, o Deus a quem servimos e que ama aqueles que estão ao nosso redor também. Abençoa-nos, Pai, ainda no decorrer deste dia, nas outras atividades que nós vamos ter. Nós te rogamos isto em nome de Jesus. Amém.